Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa no canal Biblioteca Portugal. Não se esqueçam de fazer a inscrição, para que possam receber todas as novidades das próximas aulas. A aula de hoje, intitulada A Clepsidra de Camilo Peçanha. Devo dizer-vos sobre o Camilo Peçanha que ele publicou apenas um único livro. Na realidade, não foi ele, foi organizado por Ana de Castro Osório e pelo seu filho João de Castro Osório. O livro foi publicado em 1920, numa primeira edição, com 30 poemas, e depois, em 1945, pela então editora Ática, coordenada pelo Luiz de Montalvor. Luiz de Montalvor, que tinha sido diretor da revista Orfeu, do número 1 da Orfeu, e também tinha sido diretor da revista Centauro, em 1916. Então, Luiz de Montalvor acabou por publicar na Centauro 16 poemas do Camilo Peçanha e na coleção Poesia, que ele dirigia na editora Ática, em 1945, ele publicou a segunda edição do livro Clepsidra, que tem uma nota explicativa do organizador João de Castro Osório. Então, Clepsidra acabou por muito tempo por ser um livro virtual. Tanto que num inquérito no jornal República, em 1914, em que é feita a pergunta qual é o melhor livro dos últimos 30 anos, é feito um inquérito a vários escritores, e um deles, o Mário Sá Carneiro, responde que seria um livro, que esse livro ainda não existe, mas seria um livro que contivesse todos os poemas do Camilo Peçanha. Então, durante a gestação da revista Orfeu, durante todo o processo das reuniões, nos cafés, circulava de boca em boca, nos cafés, os poemas do Camilo Peçanha, mas esses poemas não estavam ainda integrados em livro. E muitos deles estavam publicados em jornais, principalmente do período em que o Camilo Peçanha esteve em Coimbra, quando ele estudou na Universidade de Coimbra, curso de Direito, e publicou em alguns periódicos, mas ele não fez parte de nenhum dos grupos simbolistas que havia em Coimbra, que era o grupo dos Insubmissos e da Boemia Nova. Ele não fez parte de nenhum deles, e acabou por ser um escritor muito independente, sem ter essa preocupação de estar atrelado a grupos. E, portanto, o que nós temos são publicações dispersas por periódicos, muitas das quais foram reunidas, há exclusivamente contos do Camilo Peçanha, dessa fase mais juvenil do período coimbrão, e, posteriormente, textos de traduções de poemas chineses, porque, como se sabe, o Camilo Peçanha esteve durante muitos anos num exílio voluntário em Macau, que era então território ultramarino, que fica na China, e, portanto, o Camilo Peçanha nunca reuniu um livro. O único livro que foi publicado dele, o Clepsidra, que foi publicado por Ana de Castro Osório e João de Castro Osório, na primeira edição, 1920. Bom, com 30 poemas, e depois foram acrescidos na segunda edição mais 11 poemas. Então, uma obra muito reduzida, mas uma obra fundamental. A historiografia e crítica literária luso-brasileira assinala a importância de Camilo Peçanha com relação à geração de Orfeu, uma vez que muitos dos processos de fatura, muitas das temáticas, muitas das questões estilísticas dos seus poemas têm ressonâncias, o seu discurso poético tem ressonância na poética dos de Orfeu, como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Luiz de Montalvor e Alfredo Guisado. Sobretudo nesses quatro encontram-se esses elementos. Tanto é que o professor José Carlos Sabra Pereira comenta que nos poemas do Alfredo Guisado, sobretudo os poemas de 1917, 1918,
respectivamente o livro Mais Alto e o livro Ânfora, contém muito de procedimentos que assinalam a densidade alógica de Peçanha. Devo esclarecer-vos o que vem a ser a lógica. Quando se pensa no movimento simbolista, é importante perceber que os simbolistas acabam por reagirem contra o positivismo, contra o materialismo que emanava de correntes filosóficas positivistas que tinham a pretensão de dar conta, de explicar global e totalmente toda a sociedade e o lugar do ser humano nessa sociedade. O que acontece é que os simbolistas, ao reagirem ao que eles consideravam esses elementos burgueses do positivismo, eles acabam por propor, desenvolvendo um discurso antimaterialista, eles procuram fazer uma investigação dos estados mais profundos, mais densos, mais ligados ao inconsciente, em esferas metafísicas, e precisam de criar uma linguagem que desse conta de todas essas experiências, várias, múltiplas e alógicas, de camadas anteriores à própria lógica. Então, neste caso, nós vemos essa densidade alógica de Peçanha, que Seabra Pereira identifica na poesia de Alfredo Guisado, está relacionada com um discurso que é muito mais analógico, é muito mais dirigido não à inteligência racional, mas à inteligência analógica, numa perquirição de estratos profundos do eu, em que reina o caos, que reina essas vivências arquetípicas. E, portanto, vê-se que a poesia dos simbolistas precisa dessa linguagem, uma linguagem muitas vezes marcada por nominalizações, por abolição de uma estrutura marcada por sujeito, verbo e objeto, mas muito mais marcada por nominalizações, por imagens muito mais fluidas, por reticências, por maiúsculas alegorizantes, uma vez que se referem a questões do inconsciente coletivo, e também questões relacionadas à musicalidade, uma vez que a música era vista pelos simbolistas como a menos racional, a menos lógica das artes. E, portanto, a poesia queria equiparar-se à música nessa vertente instrumental. Bom, começo então por vos apresentar a clepsidra. Pretendo mostrar, dar algumas coordenadas sobre a poesia do Camilo Peçanha e dizer o que vem a ser a clepsidra. A clepsidra está relacionada que a origem dessa palavra é grega, então nós temos klep e sidra, que está relacionada a klep, que é o prefixo, que também dá origem a palavras como kleptomaníaco. Então, klept, que está relacionado a roubo, e sidra está ligado a hidra, água. Então, a ideia de roubar a água, a ideia deste relógio de água. Este relógio de água, que era utilizado para medir o tempo dos oradores, acentua uma dimensão ternária de água, tempo e palavra. Então, nós temos essas águas que escorrem nos fios do discurso dos poemas. Então, se nós formos ver os poemas de Clepsidra, a maior parte deles tem a presença de elementos ligados à água, principalmente águas correntes. Há poucos poemas em que aparecem fontes, superfícies mais calmas. A maioria são superfícies de águas correntes, como rios e mares. Então, nós vemos essas águas que estão sempre a correr, não permitem que as imagens sejam formadas, tanto que há um poema do Camilo Peçanha que se inicia com: imagens que passais pela retina dos meus olhos, por que não vos fixais? Que passais como água cristalina por uma fonte para nunca mais.
Ou para o lago escuro, onde termina vosso curso, silente de juncais? E o vago medo angustioso domina, por que ides sem mim, não me levais? Então nós vemos que essas imagens que passam pela retina e pelos olhos, que depois aparecem olhos abertos, olhos pagãos, no primeiro terceto do poema, essas imagens não se fixam, essas imagens estão em constante movimento. A paisagem está em constante movimento, uma vez que está relacionada à paisagem interior do sujeito. Esse sujeito marcado pelo caos, esse sujeito marcado pela intranquilidade, esse sujeito marcado pela tensão. Então nós vemos essa impossibilidade, este olhar, tanto olhos e olhar são palavras que se repetem ao longo dos vários poemas da Clepsidra. Há um estudo da Bárbara Spaghiari que ela faz todo o levantamento do léxico do Camilo Peçanha e destaca que as palavras mais utilizadas são olhos e olhar, além, claro, das metáforas relacionadas à água, principalmente a água em movimento. Nós vemos estes olhos pagãos metaforizado como espelho inútil. Então, essas imagens que acabam por não se formarem, uma vez que elas estão em constante movimento, elas não se fixam. O que nós vemos, e segundo própria Bárbara Spaghiari, é que é possível nós afirmarmos que existe uma dialética da memória e do esquecimento. Nós vemos para Bárbara Spaghiari, a memória para Peçanha não é nunca conforto, mas um coágulo de nostalgia e dor. Então nós vamos ver essa memória que acaba por se desvanecer e que se escoa nas águas da clepsidra, dos rios e dos mares. E no poema ouvido, ela fica estancada num caixão. Nós vemos essas imagens tumulares. Bárbara Spaghiari também comenta que, já presentes nas prosas juvenis de Camilo Peçanha, estavam presentes temática do esfacelamento e da desagregação da matéria. Como se o sujeito, cansado, abúlico, desistente, buscasse o retorno à matéria inorgânica, tal como pode ser visto no primeiro poema da Clepsidra, que é apenas uma quadra, são 4 versos. Eu vi a luz em um país perdido. A minha alma é lânguida e inerme. Ó, quem pudesse deslizar sem ruído, no chão sumir como faz um verme. No chão sumir-se como faz um verme. Nós vemos essa ideia desse retorno a essa matéria inorgânica, sem ruído, esta alma lânguida, inerme. Este país perdido que muitos críticos leem como a metrópole, uma vez que continuava Camilo Peçanha, continuava em Portugal, mas estava num território ultramarino, estava em Macau, mas não estava no seu berço, tanto que imagens de berço aparecem em contos juvenis. Essa ideia da pátria, essa ideia deste país perdido, essa ideia do exílio, que é muito comum na poética do Camilo Peçanha. Alguns críticos leem de maneira equivocada a poesia do Camilo Peçanha em função de elementos autobiográficos, tentando verificar na sua poesia elementos exóticos, por conta da vivência de grande parte da sua vida em Macau, e por fato de o Camilo Peçanha ter tido muito interesse no estudo da literatura chinesa. Ora, tanto Esther de Lemos como Bárbara Spaghiari demonstram que, por mais que ressoe aqui e ali algum elemento estranho, mas não é possível dizer que haja esses elementos exóticos na poesia do Camilo Peçanha. Bom, nós vamos ver que a partir dessa quadra chamada Inscrição, que é o primeiro poema, o poema de abertura do livro Clepsidra, como que este
tópico dessa serenidade contemplativa numa situação pós-desastre, como que este tópico ecoa em outros poemas, nomeadamente no poema Ouvido, na próxima aula.